estão aqui na casa do Pai. Mas eu fico feliz por eles e por vocês, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos salvos em Cristo Jesus. E como o pastor aqui falou, que muitos não têm a resposta, né? Os sábios, os cientistas, os médicos, ninguém tem a resposta, mas o nosso Deus tem a resposta. O nosso Deus tem a resposta, e é o Deus ao qual nós servimos. E nós estamos, como o pastor, eu falei com alguns irmãos, que nós estamos vivendo sim, o princípio do fim. Porque está aí se manifestando aspectos, fomes. E eu marquei alguns dados aqui, irmão, para quem não sabe. No nosso país, veja bem, a quantidade de pessoas que passam fome porque estão abaixo, que ganham pouco para se alimentar, é de aproximadamente 3,6% da população brasileira. Sabe quanto que equivale isso? 7 milhões de pessoas passando fome. É um dos sinais dos últimos tempos. Essa peste que está aí, que é uma enfermidade, que é uma doença, ela atingiu até agora 0,340% da população. Não chegou nem a 1% da população. E o que você acha que pode matar mais, a fome ou esse vírus? A fome. Isso é só no nosso país. E nos países que são menos desenvolvidos que o nosso, a fome mata muito mais. E tem pessoas que estão com medo, em pânico, aterrorizadas, sendo bombardeadas todos os dias por notícias negativas. Falo com a minha esposa, falo com os meus pais, porque mesmo que os meus pais, eles têm, praticamente o dobro da minha idade, já viveram muitas coisas, às vezes eles também precisam ouvir os filhos. E eu expliquei, eu falei, olha, mano, essa doença não atingiu 1% da população do nosso país. São poucas pessoas que morreram. Mas o que eu estou querendo passar para a igreja? É que nós que estamos em Cristo, nós não devemos temer. Glória a Deus, aleluia. Nós não devemos entrar em pânico. Nós não devemos ficar com medo, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. Eu estive vendo uma matéria da NASA até há poucos dias. Como está muito essa coisa dessa enfermidade, eles não divulgaram. Mas vai passar um asteroide na Terra, segundo os cálculos dele, muito próximo, que vai dar até para ver aqui da Terra. O presbítero Tiago acabou de falar, 4 vezes maior que o estádio de futebol, que é o maior do nosso país, que é o Maracanã. Então, é algo dos sinais. Jesus Cristo não falou que virá sinais nos céus e na terra. Sinais. No nosso país esse ano já teve um terremoto, para quem não sabe. No Rio Grande do Norte, aqui também perto de Minas Gerais. Já abalou. Em Marília. Já teve? Está escrito na Bíblia, se você quiser ler Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 13, você vai encontrar esses sinais que nós estamos vivendo neste momento. Mas por que é necessário a igreja saber disso que eu anotei aqui, esses dados? É para os irmãos entenderem que nós sim estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Mas e a palavra, irmão, que você leu, que nós somos mais do que vencedores? Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós vamos vencer o pior inimigo do homem. A morte. Porque quando alguém morre, se ele não é salvo em Cristo, a gente sabe o lugar que ele vai. Mas quando alguém morre que é salvo em Cristo, a gente também sabe aonde que a gente vai. O paraíso. Mas veja bem, por que nós somos mais do que vencedores?
Porque nós servimos o Cristo que venceu a morte. Nós não estamos servindo aos deuses do mundo, nós não estamos servindo ao mundo. Triste é morrer sem Cristo. Irmão, fico pensando assim, ó. E quando se é arrebatado, os que ficaram, como é que vai ser? Então, irmã, ela fez uma pergunta aqui. Só que é assim: quando a igreja for arrebatada, ainda vai existir salvação aqui. Aí o povo fica apavorado, né? Como é que vai? Ainda vai existir salvação, só que aí você vai ter que morrer. Aí você vai enfrentar o pior inimigo que eu acabei de falar, que nós já vencemos. Ou vai servir o anticristo, a besta, o falso profeta, ou você morre. Ou vai ser marcado pelo símbolo da besta, ou você morre. Aí, infelizmente, muitos que vão ficar aqui vão querer ser marcados pelo símbolo da besta. Muitos. Mas vão existir aqueles que vão ser os mártires da grande tribulação. Não vai existir mais o Espírito Santo, porque ele vai ser arrebatado junto com a igreja. Porque se a gente ler em Tessalonicenses, nós vamos ver que o que detém o anticristo dele se manifestar é o Espírito Santo que está na verdadeira igreja. Não deixa ele se manifestar. Alguém fala, o anticristo é o... Vou citar alguns nomes aqui. É o presidente de tal país, é o bilionário de tal país, é pessoa tal. O que a gente sabe é que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Isso é verdade. O espírito do anticristo ele está no mundo. A Bíblia também fala, o mundo jaz no maligno. Por que não pensar que essa enfermidade ela foi lançada pelo homem para acabar com a economia? Não é loucura pensar isso. Por que não pensar que essa enfermidade foi lançada para matar principalmente as pessoas de mais idade? Não é loucura pensar isso. Porque na mente do homem que é manipulado pelo inimigo, você pode esperar qualquer coisa. Não é loucura pensar isso. Mas é uma enfermidade dos últimos dias. Nós estamos vendo aí. Mas, o que eu quero que os irmãos, nessa noite, absorvam aquilo que Deus me revelou. Se nós ainda estamos aqui, irmão, é porque nós temos um propósito, nós temos uma missão a cumprir. Qual é essa missão? Está escrito lá em Marcos capítulo 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que significa? Se nós estamos vivos na igreja antes do arrebatamento, é que nós temos uma missão para cumprir. Nós temos. A igreja tem. Nós temos ainda o Espírito Santo de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Porque o nosso Cristo venceu o pior inimigo, que é a morte. Quando você olha João, que ele estava exilado na ilha de Patmos, ele fala da visão gloriosa de Cristo. E o que Cristo fala para ele? Eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Sabe o que isso significa? Que a morte não tem poder sobre os salvos em Cristo. Sabe o que isso significa? Satanás pode ter falado assim, eu quero lançar aquele ou aquela no inferno hoje, eu quero matar ele hoje. Mas a hora que ele chega perto de um crente salvo em Cristo, ele vê aquela mesma marca que estava nas veias, nas portas dos judeus, quando passou o anjo da morte. O sangue de Jesus Cristo. Ele não pode nos tocar. Talvez nós podemos até pegar essa enfermidade, irmão. Mas se não for a permissão de Deus. Quando eu pensei esse negócio de coronavírus, eu lembrei daquela visão que
dragão muito grande, e joga assim, Bauru, e vocês que assim, tinha tipo uma visão. Ah, sim, lembro, irmão, lembro. Tinha assim, Bem lembrado. uma tribulação de gente. O espírito da morte, né, que eu vi em cima da nossa cidade aqui, lembro. Quando começou isso, eu lembrei, eu falei até para a menina, você lembra daquela visão que o irmão teve? Então, mas não é só isso, não, irmão, eu tive outra. Não sei se eu lembro se eu contei para minha esposa, para o pastor, e foi de dia. É tão interessante que quando Deus mostra, você pode estar com o olho aberto e você vê algo além daquilo que se pode imaginar. E eu vi do mar, vinha vindo uma enorme nuvem, escura, e ela começava a cobrir o nosso país. Mas essa nuvem ela não vinha sozinha. Sabe o que é interessante? Essa nuvem cobria aonde tinha terra. Escura. Cobria. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não entendi o que significava aquilo lá no passado. Falei, nossa, mas uma nuvem cobrir o mundo inteiro. Veio da banda do mar, o vento trouxe isso para cá e cobriu o nosso país. É interessante, só cobriu os lugares de terra. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu vi uma matéria esses dias sobre a Antártida. Na Antártida não tem terra, só tem gelo, água congelada. Lá não tem coronavírus, só tem aonde tem terra. É uma nuvem escura, é uma enfermidade, está em cima do mundo. Isso aí, irmão, só acontece se Deus permite. Se Deus não permitir, não acontece. Porque a gente lê tanto a Bíblia, a gente lê a história de Jó. Nossa, mas que lindo, Jó teve tudo em dobro. Mas e quando a morte invadiu a casa dele e matou todos os filhos? E ele chorou, que faltou lágrima. E quando ele estava no meio do lixo, tirando um pedaço de pele com um caco de telha e jogando no chão. É difícil, não é? E quantos pais e mães estão chorando a morte de seus filhos? Mas o pior é aqueles que infelizmente vão não salvos. Porque a gente sabe para onde eles vão. Mas como a palavra diz, que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, essa enfermidade, essa tribulação não pode nos separar do amor de Cristo. Não pode nos impedir de vir à oração, não pode nos impedir de ler a palavra, não pode nos impedir de servir a Deus, porque o amor de Cristo está em nossos corações derramados por nosso Senhor. Não é momento, irmãos, de ficar olhando só para as coisas negativas. Se a gente olhar só para as coisas negativas, a gente esquece que Jesus está no nosso barco. Não foi assim na tempestade? Os discípulos só olham as coisas negativas, vem vindo aí uma tempestade, está balançando o barco, está entrando água dentro. Aí que eles foram lembrar, Jesus está no barco, vamos chamar ele. Jesus estava dormindo, só Jesus mesmo para dormir na tempestade. Né? Mas eles chamaram Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? E ele foi lá e repreendeu aquela tempestade. Deus tem poder para repreender essa enfermidade. Não é tempo da igreja parar. Não é tempo da igreja se atemorizar. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 41 e versículo de número 9. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não te espantes, eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O profeta Isaías escreveu 66 capítulos na sua palavra. É isso, irmão? 66. 66 capítulos. E ele terminou de escrever. E segundo alguns historiadores, isso não está na Bíblia. Veja bem, são os historiadores que falam que o profeta Isaías foi morto por um rei ímpio chamado Manassés, cortado ao meio. Mas ele cumpriu a sua missão. Sabe o que isso significa, irmãos? Nós que somos os profetas desses últimos dias,
Enquanto Deus permitir, nós vamos continuar profetizando e dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que nós somos mais do que vencedores. Nós vamos continuar profetizando bênção para essa terra, dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem e a mulher para ir morar no céu. Nós vamos continuar falando isso. Nós não vamos parar. Como muitos aí pararam. E é tão interessante, a irmã estava cantando aqui, eu estava me lembrando que existiram alguns sábios na Bíblia, como o rei Salomão e o profeta Daniel, homens muito sábios, muito inteligentes, e para o seu tempo eles foram usados por Deus, porque nós vamos ver que Daniel usou a sua sabedoria para instruir e ele chegou a um posto muito alto. Ele tinha o dom de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas e agora, Senhor? Aí Deus me respondeu: a igreja tem o Espírito Santo que não recebe conselho de ninguém. Ele e a sabedoria está aqui na igreja, disponível a qualquer um dos irmãos, o dom espiritual de Deus. Deus, ele repartiu, ele distribuiu a todos nós. Ainda tem profeta na terra. A igreja ainda está na terra para fazer a obra de Deus. Como eu já ouvi, tem muitos hinos que falam, né? Vai passar. Não vai passar? Minha esposa cantou também na parte que vai passar. Irmãos, isso aí vai passar. O que não vai passar são as palavras que está escrito nessa Bíblia. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Domingo passado, a Bíblia de Tiago trouxe a palavra em Neemias, que falou que nós somos o que? Os tijolos queimados para fazer uma grande obra. A irmã Maria pregou aqui na quinta-feira que nós temos que ter fé e graça para vencer tudo aquilo que está à nossa frente, usar a nossa fé. É isso que nós vamos usar, irmão. O que está escrito na Bíblia? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse dom está para a igreja e com cada um de nós. Cada um de nós somos uma luz que brilha no mundo, no meio das trevas, a igreja. O crente, ele brilha. Aonde ele está, ele brilha. Eu marquei aqui algumas coisas também muito interessantes, que prova que nós somos mais do que vencedores, e os irmãos do passado que viveram na Bíblia também são mais do que vencedores. Aí, mas por quê? Aí eu fui ver Abraão. Todo mundo aqui acredita, né? Até as crianças já devem ter ouvido a história de Abraão. Irmãos, o que eu diria para vocês? Um homem com quase 100 anos, 99 anos, eu fui pesquisar, 99 anos, gerar um filho, uma mulher, com 89 anos, ela tinha 10 anos a menos que ele, com 99 anos, gerar um filho. Para a ciência é o quê? Impossível. Nós vemos aí, às vezes com 50 anos, cessou o tempo de gerar filhos para uma mulher. 40 e pouco já. Entendeu? Então por que eles são mais do que vencedores? Porque eles venceram o impossível. Eles venceram aquilo que o homem falava assim, não tem jeito. Se chegar alguém no médico hoje, vai lá no ginecologista e fala: eu quero ter um filho. Quantos anos você tem? 70. Ele vai rir. Vai falar assim: você está no lugar errado. Adota uma criança. Vai lá no orfanato. Vai lá com o assistente social, lá com... né? Vai lá ver se você adota uma criança. Não pode ter filho. Mas por que Abraão e Sara são mais do que vencedores? Porque eles venceram o impossível. Por que Noé
mais do que vencedor? Porque ele estava numa geração que estava vivendo, aproveitando, e uma geração que cometeu pecados que Deus falou, uma frase que eu já citei em várias pregações, que é muito impactante, que Deus se arrependeu de ter feito mal. Totalmente corrompido, exatamente. Totalmente fora dos desígnios de Deus, mas existia um homem. E através deste homem foi salva a sua família. Por que Noé é mais do que vencedor? Porque ele acreditou no Deus que ele servia. Ele construiu a arca e ele livrou a família dele da morte. Ele tinha uma missão ainda para cumprir. E através dele, novamente, foi populoso o mundo, né? Exatamente. Restaurado. Porque aquela geração de Noé morreu e nasceu uma outra geração. Sem cães, Jafé, seus filhos e seus novos povoaram a terra novamente. Mais à frente, nós vamos ver um homem que tinha tudo para ser depressivo, inconformado, murmurador. Porque é muito fácil, às vezes, um amigo te trair, mas e quando o seu irmão te trai? No caso de José, jogado numa cova, dado como morto, vendido como escravo, acusado, preso, teria tudo para ser doente. E ele não foi. O que ele fez? Ele continuou servindo a Deus. Mas por que José, ele é mais do que vencedor? Porque ele também creu no Deus que ele servia, e ele foi livre da prisão, e da prisão ele foi a governador. Ele pulou inúmeras fases, sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Noé, Abraão, Sara, José, mais do que vencedores. Nós vamos ver também Josué e Calebe, mais do que vencedores. Os únicos que saíram do Egito vivos entraram na terra prometida. Passou por todas as pragas, passou pelo deserto, passou pela murmuração das águas, passou por tudo que tinha que ser passado, passou pelo bezerro de ouro, enfim, tudo aquilo que foi contrário a Deus eles passaram, mas eles são mais do que vencedores porque eles pisaram seus pés na terra prometida, do Egito à terra prometida. Josué e Calebe mais do que vencedores, mais do que vencedores. Ananias, Misael e Azarias. Sabe quem que é? Às vezes a gente lê o Sadraque, Mesaque e Abednego. São os nomes babilônicos desses homens. Mas são os 3 homens que venceram o fogo. Venceu o que era de mais terrível e temido naquela época. Uma fornalha de fogo. E o rei abasteceu ela 7 vezes mais com combustível para queimar. Que a Bíblia fala que os homens que jogaram aqueles homens na fornalha de fogo, eles foram fulminados na porta, não foi dentro. Se você ler, na porta. Mas por que esses homens são mais do que vencedores? Porque eles não se dobraram diante da estátua de idolatria daquele rei. Sabe o que isso significa? Tem muita gente aí, irmão, que outrora estava aqui, mas ele não está mais aqui, porque ele não conseguiu vencer a idolatria. A gente acha que idolatria é só se prostrar diante de imagem, não é. Tem idolatria no dinheiro, tem idolatria numa pessoa, tem idolatria num costume, tem idolatria em tantas coisas. A idolatria não é só isso que a gente acha que é muito mais complexo. Às vezes a pessoa, eu não vou vir na igreja, porque eu prefiro estar dentro de um campo de futebol, dentro de um baile.
dentro de alguma outra coisa. Eu prefiro ir ver alguma outra pessoa, um cantor. Isso é idolatria. A pessoa não serve a Deus. Mas por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós estamos na verdadeira igreja que prega o Evangelho e nós estamos servindo ao Cristo vivo. Mais do que vencedores. Eu vou citar alguns aqui porque o tempo meu está se encerrando. Ruth. Que história linda. No momento de maior dificuldade, ela não abandonou a sua sogra. Ela ajudou. Ela foi até o fim. E de viúva, e eu vou citar aqui, seria, entre aspas, uma mendiga. Porque ela estava começando a trabalhar, mas ela tinha que colher aquilo ali para ela comer também. Porque ela não tinha. E agora, ela é esposa do dono da plantação. Se fosse ver nos dias de hoje, ela seria de uma trabalhadora mendiga, agora ela é dona da propriedade a qual ela trabalhava. É só Deus que faz isso. O homem não é capaz de fazer isso. Ou seja, se aquilo mudou na vida dela, por que ela é mais do que vencedora? Porque ela foi fiel naquilo que ela acreditava. E se nós somos fiel naquilo que nós acreditamos, nós também somos mais do que vencedores. Esther, de plebeia a rainha, mais do que vencedora. E para encerrar, Paulo, este homem que escreveu essa carta aqui, fariseu, ex-fariseu, ex-perseguidor da igreja, ele teve um encontro com Jesus. E aquilo ali ficou tão marcado na vida dele, e chega um momento que, por causa da perseguição que ele sofria por ele pregar o Evangelho, ele fala: olha, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Ele foi apedrejado, açoitado, perseguido, caluniado também. É provável que Paulo não só falava das suas marcas internas, dos seus traumas, como da sua marca externa, porque é provável que ele tinha cicatrizes. Porque alguém que é apedrejado, alguém que é açoitado, ele tem marcas. E Paulo, claro que não dá para explanar a história dele, que é muito longa, né? Grande, enorme. Mas eu vou falar aqui nesses últimos minutos que nos restam. É o mesmo que escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. É o mesmo que fala que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo estava falando: nós, igreja, somos mais do que vencedores. Porque nós estamos aqui para uma missão. A igreja está aqui para uma missão. E nesses últimos dias é para a gente continuar pregando o Evangelho e falando que o nosso Deus, ele tem poder para repreender essa enfermidade, que ele ainda batiza com o Espírito Santo, e que nós vamos continuar manifestando as obras de Deus, porque Deus escolheu uma igreja que é mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Eu quero que os irmãos saiam daqui nesta noite com essa palavra a qual Deus me revelou, irmãos. Não fique em pânico. Não fique com medo das notícias negativas. Quando alguém ou alguma coisa vier te afligir, você lembra: o meu Jesus, o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia por causa de mim. E ele vive. Como o pastor leu aqui alguns dias, ele não está aqui, mas ressuscitou. E se nós morrermos em Cristo, nós vamos ressuscitar para encontrar com ele nos ares.
Mas se até a volta de Cristo nós não morrermos, nós seremos arrebatados e nós não veremos a morte, porque nós somos a igreja mais do que vencedora. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.